Olá, meu nome é Adolfo Braga Neto, sou advogado de formação e venho trabalhando um certo tempo, não somente aqui no Brasil, mas em outros países também, com os métodos dialógicos de resolução de conflitos. Para mim é uma grande honra estar aqui diante de vocês para falar um pouco sobre as práticas colaborativas, sobre alguns aspectos que na sequência vou estar comentando com vocês e respondendo a um convite que me foi formulado pela presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB São Paulo, doutora Mônica Gama, a quem, com muita alegria e muita honra, aceitei o convite de estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, parabenizá-la e parabenizar também a comissão pela iniciativa de promover esses encontros, essa possibilidade dos advogados, dos colegas conhecerem essa metodologia que reputo uma das mais importantes hoje, sobretudo no momento atual. E aí, para comentar, como nós vamos estar eventualmente dinamizando esse momento com vocês, pensei em comentar um pouquinho sobre o momento atual, por que é necessário o advogado, não somente o advogado, mas todos os profissionais de todas as áreas, a reverem certas posturas e reverem ou se readequarem ao parâmetro do momento atual, porque exige tratamentos diferenciados, não somente para os conflitos, mas também para os nossos clientes. Ao mesmo tempo, falar de alguns aspectos que, no nosso modo de entender, são muito relevantes ao pensar a prática colaborativa e os vieses que permitem a visualizar a perspectiva de que estamos falando de novos paradigmas que são baseados numa filosofia um pouquinho diferente e que saem um pouco do tradicional, e daí a importância de nós estarmos falando sobre esta metodologia que reputo, como eu falei anteriormente, que propõe um novo paradigma. Então é mais ou menos nisso que nós pensamos, agregando justamente a um componente ético no qual hoje nós estamos trabalhando fortemente, pensando a partir dos princípios e dos elementos que são a base desta metodologia. Então, mais uma vez, gostaria somente de agradecer a honra do convite e dizer que é uma alegria muito grande, reproduzindo novamente, dizer da alegria muito grande de estar aqui com vocês compartilhando esses momentos. Acho que é importante nós começarmos pelo próprio nome, né? Ao falar práticas colaborativas, notem que é a utilização de um verbo, aliás, não somente de um verbo, a base é o verbo, mas notem que a utilização do nome colaboração. E ao falar colaboração, penso que nós temos que pensar sobre dois aspectos: o momento atual que nós vivemos e o que efetivamente significa a colaboração. E aí é importante marcar isso em função da opção que foi dada para nomear essa prática. Acho que todos nós sabemos, não vou repetir, que o cenário atual modificou muito a realidade não somente nossa, como profissionais operadores do direito, mas a realidade de nossos clientes e a realidade econômica, e com implicações em diversos aspectos. Tanto é que acho que vocês devem estar lendo, acompanhando a mídia impressa e a mídia televisiva e todas as mídias tecnológicas que envolvem a tecnologia, e devem estar muitas vezes autores falando que a pandemia se instalou não somente no contexto da saúde, mas também em vários contextos, no contexto econômico, no contexto social e, claro, no contexto jurídico. O que nós queremos dizer com que os autores desse termo dizem? Apontam que isto exige dos profissionais, aliás, não somente dos profissionais, das pessoas também, a perspectiva de construírem um momento único cujo componente fundamental é a colaboração. E aí vem um componente que é fundamental, nós temos como referência. O que significa colaborar? O que significa a palavra colaboração?
Tá? Se a gente for olhar num contexto amplo, vamos ver que existem várias visões que trazem a perspectiva de que colaborar é justamente fazer a minha parte. E nós sempre corrigimos isso, não se confunde com cooperação. Colaborar significa, que é um termo latino, vem de conjuntamente, laborare, trabalhar. Então é um trabalho conjunto. E aí vem um componente fundamental que, no nosso modo de entender, as práticas colaborativas pressupõem, é o colaborar e o laborare conjuntamente. E aí vem um parâmetro fundamental para entender o que significa esta prática, que como o conflito ele tem várias vertentes e vários componentes que propõem uma perspectiva de atingir a complexidade, ele traz parâmetros totalmente distintos a partir de vários saberes. E a prática colaborativa é a junção de todos eles. É a junção de vários saberes para contribuir com uma decisão mais qualificada com relação aos nossos clientes. O que eu quero dizer com isto? Através do componente da colaboração, podemos criar parâmetros de uma metodologia que se adeque aos profissionais e se adeque também aos que participam desta elaboração, desta colaboração, deste elaborar conjuntamente, que proponham a possibilidade de uma decisão mais qualificada por parte dos nossos clientes. E aí gostaria somente de marcar isto e traz esse componente de colaboração, traz um viés que, no nosso modo de entender, reputo fundamental, que é justamente a interdisciplinaridade. A base de toda a estrutura lógica que vem em função da proposta da metodologia. Isto é, o conflito, em função da sua complexidade, não atende somente, e aliás, não se restringe ao conflito jurídico. Ele propõe a possibilidade de também transcender isto a partir do viés da psicologia, a partir do viés do conhecimento específico no tema e a partir de uma perspectiva de ampliação de visão do nosso cliente a partir do conflito que ele está vivenciando. Então, isso faz total sentido quando a gente pensa numa perspectiva que é única e que não dá para ser transferida para outras pessoas e para outros casos. E aí o grande componente é essa possibilidade de interjeição, ou melhor dizendo, dessa perspectiva de interação apropriada, de conjunção de vários saberes e trabalharem num sentido único a partir da perspectiva do conflito em si, do caso concreto em si e das limitações que são naturais em função da atividade e em função dos nossos clientes. O que quero dizer com isto? Estamos falando de uma metodologia que prescinde da perspectiva dessa colaboração conjunta a partir de olhares distintos que promove a ampliação e a ampliação mais complexa para os nossos clientes e também para nós, advogados, ou nós, eventualmente, profissionais de outras áreas que integram. Aí, de uma maneira muito pontual, o que nós queremos dizer com isso? Aqui estamos falando do que? De uma metodologia que pressupõe a participação de outros profissionais, além dos operadores de direitos, a trabalhar conjuntamente numa perspectiva de ampliação da visão de nossos clientes em função do momento que estão vivenciando. É uma metodologia muito simples, que tem um parâmetro fundamental que, no nosso modo de entender para nós advogados, muda totalmente a perspectiva, que é justamente a possibilidade de favorecimento da construção permanente de um diálogo, que eu costumo dizer, de um diálogo diferente entre as pessoas, onde vários olhares podem contribuir para a ampliação da perspectiva de quem está envolvido no conflito.
E aí a metodologia significa o quê? Que há um compromisso de todos em dialogar, e quando falamos dialogar, pressupõe a negociação permanente, na qual eu incluo nós advogados, profissionais da área da saúde ou profissionais especialistas em determinados temas que vão colaborar para que haja a possibilidade de uma decisão muito mais apropriada e qualificada para os nossos clientes. Então, uma metodologia muito simples que precisa um compromisso muito forte. Um compromisso que nós queremos dizer, um compromisso forte de não litigar. Os profissionais da área da colaboração, os profissionais das práticas colaborativas, têm um compromisso de atuar livremente e atuar em sintonia com todos os profissionais, com o limite de não poderem estar atuando caso não for possível o entendimento de seus clientes com a relação à perspectiva. Então, há um dever de nós profissionais das práticas colaborativas assinarmos um compromisso de que a nossa atuação vai estar restrita à perspectiva de atuação nessa negociação permanentemente, estimulando para que essa negociação seja permanente e para que haja a possibilidade de um entendimento que favoreça isso. E se caso não for possível, nós não vamos poder atuar em outro processo que promova a perspectiva de um terceiro decidir ou um outro processo que não seja o diálogo ou a negociação entre eles. E aí, o importante de dizer como parâmetro, que acho que ajuda a pensar sobre isso, nós podemos aplicar essa metodologia em vários contextos. Hoje nós temos muito mais conhecimento da aplicação e, aliás, a prática que vem sendo desenvolvida, muito direcionado nas questões de família, onde normalmente atuam, além dos advogados, como eu falei, os profissionais da área de saúde mental, psicólogos, médicos, terapeutas que vão trabalhar numa perspectiva de colaborar com o seu expertise numa ampliação da visão dos seus clientes e também os outros profissionais, se caso for necessário. Quando pensamos nessa perspectiva dessa prática, quando envolve empresas, porque também isso é aplicável para as questões da área civil e para a área empresarial, nós pensamos também nesses profissionais e a prática nos tem apontado que, além dos advogados, também são outros profissionais da área da administração ou da área de contabilidade ou da área de finanças que vão colaborar com pareceres ou com opiniões a respeito do tema específico. E não queremos fechar somente nesses profissionais. Podemos eventualmente trazer, se uma questão envolve engenharia na área de construção ou se envolve muitas vezes uma perspectiva muito específica de algum produto industrial ou um produto comercial, um profissional que conheça e seja especializado no tema que vá dar eventualmente uma contribuição e uma contribuição, como nós falamos, interdisciplinar. E lembrando que todos eles adotam um compromisso, qual é? Um compromisso de não litigar, isto é, um compromisso de estimular a negociação permanentemente entre todos os envolvidos e dessa negociação ver se é possível a construção de uma solução e que, quando construída, normalmente o cumprimento é natural. E lembrando da flexibilidade que propõe o processo. Esta possibilidade pode rumar para entendimentos provisórios ou, eventualmente, entendimentos experimentais que podem ser readequados ao longo da experiência praticada e ao longo da convivência. O método é muito simples, que envolve, na verdade, uma complexidade muito grande em função da perspectiva que envolve as pessoas em função do conflito, como eu falei anteriormente. E um ponto que acho que é fundamental, e aí quero crer que hoje é um ponto basilar, é justamente a conduta ética desses profissionais. Porque como existe uma interação muito grande, nós temos que vigiar muito pontualmente ou de uma maneira ampla a perspectiva de atuação, e quanto mais adequada essa atuação for eticamente falando, mais a possibilidade de enquadramento e de utilização
por parte dos clientes com relação a essa prática que hoje cada vez mais está sendo visualizada e que está sendo se amplia muito aqui no Brasil. O que quero dizer com isso? É fundamental que todos esses profissionais tenham um alcance de que, ao estarem atuando na sinergia que envolve a equipe interdisciplinar na atuação, ou num caso de família, ou num caso civil, os parâmetros éticos da profissão de origem vão estar em conjunto com os padrões éticos dos profissionais que vão estar atuando conjuntamente. Então, hoje nós já trabalhamos com um componente de aprimoramento dessas regras, de aprimoramento a partir dos princípios, e a base de tudo, como eu falei anteriormente, é o que nos impulsiona, que é justamente a colaboração, tendo o pressuposto de cada um não somente fazer sua parte, cada um contribuir com seu saber numa construção conjunta a partir das necessidades e dos interesses que envolvem os seus clientes. Então, dentro desses aspectos, queremos crer que estamos na prática, que podemos dizer, quando estamos diante de um caso de família que necessita da perspectiva, eventualmente, de um profissional, além dos advogados, além dos operadores, para assessoramento jurídico do que envolve a perspectiva dos conflitos ou da realidade que envolve a eles, os profissionais da área de saúde que vão estar atuando de forma ética dentro de olhares que são a eles peculiares e com os parâmetros de limitação em função de atuação que deve ser colaborativa. Então, nesse aspecto, estamos falando de que componentes que são fundamentais e que vão ser medidos permanentemente, onde estão a boa-fé, onde estão a colaboração, como eu falei anteriormente, o pressuposto de que cada um vai estar atuando em prol do benefício conjunto, com a construção de soluções que tragam a satisfação dos interesses e benefícios mútuos de todos, não somente do meu cliente. Então estamos falando de quê? De paradigmas no qual eu conto com a colaboração da minha parte, mas pressupondo a colaboração do outro. Então esses parâmetros são componentes éticos de conduta que são fundamentais, que norteiam todo o processo. E da mesma forma que isso acontece no contexto da família, também acontece no contexto da empresa, também acontece na interface entre empresas, nas relações entre elas, porque a margem de tudo é muitas vezes, como eu falei anteriormente, suponha um contrato na área de construção civil, no qual a questão envolve o material que foi utilizado na execução daquele contrato e que muitas vezes todos os envolvidos na questão, sejam os profissionais da operadores de direito, necessitam de alguém que possa dar um parecer ou uma opinião que não tem vínculo nenhum sobre o material que foi utilizado na construção de uma parede ou de um acesso ou o que seja. Estou dando um exemplo muito pontual. E na qual a especialidade de alguém que vá colaborar nesse sentido possa sanar a perspectiva momentânea para aquele contrato que está em execução. Né? Então, isso pode parecer, por exemplo, nessa seara, pode parecer muito o que a gente considera como dispute board, mas não é. O dispute board pressupõe um painel que está à disposição sempre. Quando falamos de prática colaborativa, né, e especificamente na área de construção civil, nós estamos falando do quê? De um auxílio de um especialista no tema que foi convidado potencialmente para aquela questão e que pode ser objeto de adequação ou não para os clientes ou não. Enfim, tudo isso deve ser pensado numa perspectiva que envolve o quê? A conduta ética daquele profissional que está sendo convidado e dos profissionais que os convidam. E, claro, o pressuposto também dos participantes daquele contrato.
Então, tudo isso são perspectivas que, no nosso modo de entender, as práticas colaborativas convidam e, sobretudo, propõem esta postura de cuidar com relação ao outro. Então, por exemplo, o grande desafio que hoje nós temos, e aí distou um pouco da advocacia tradicional, é justamente pensar quais são as perspectivas e motivações dos meus clientes comparado com as perspectivas do cliente do outro lado, se é que tem o outro lado. E aí, nesse aspecto, acho que é importante marcar que as práticas colaborativas colocam todos no mesmo lado, porque não existe um lado. Na verdade, estamos falando de quê? De perspectiva em função do conflito que se instaurou e que, para isso, tem um tratamento mais do que adequado a partir da previsibilidade de se pensar a perspectiva da negociação à exaustão. Então, estamos falando de quê? De possibilidades infinitas e possibilidades que atendem aos parâmetros que exigem a negociação permanentemente entre todos os profissionais. E para negociar, nós temos que estabelecer parâmetros pontuais em função da atuação. Aí a necessidade de ter regras claras que são originadas inicialmente das nossas profissões de origem, no qual o profissional colaborativo não está negando isso, pelo contrário, a atuação dele agrega a postura que ele deve ter como um profissional tradicional, agregando ao componente colaborativo a postura ideal dentro desses parâmetros. E aí vem um outro componente que, no nosso modo de entender, é fundamental e que hoje nós estamos adotando como um princípio que é muito discutível, porque quando falamos de princípios, nós estamos falando do quê? Da base que norteia uma regra. E ao pensar base que norteia numa regra, nós estamos falando de norteadores dessa regra. Estamos falando de perspectiva que envolve uma postura que nós consideramos como ideal. Essa postura ideal, em outras palavras, de uma maneira mais ampla, para ficar mais claro, agrega a minha profissão de origem e mais a forma de atuação, porque pressupõe a minha atuação de uma maneira diferente e acolhedora, numa perspectiva de acolhimento não somente do meu lado, entre aspas, como eu falei anteriormente, mas do outro lado, se é que existe. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, estamos falando de quê? Um novo paradigma, que eu falei anteriormente, no qual nós acrescentamos a ética dos profissionais. Então, aqui estamos falando o agregar do código de ética, por exemplo. Se eu sou um advogado colaborativo, eu, na atuação como advogado, estou incluindo dentro da minha postura, que considero como uma postura a partir de valores e a partir de princípios, eu estou agregando ao meu código de ética da advocacia ao código de ética das práticas colaborativas a partir de um componente no qual trabalha a perspectiva da colaboração. E para isso é fundamental um outro princípio que para nós é um ponto que cria uma fronteira, que é a transparência. Então, para isso precisamos dialogar a partir da perspectiva de informação que flua, que promova a perspectiva de um saber sobre essa informação e que tenha parâmetros muito claros. Então, transparência significa abertura para as informações, abertura para receber informações e a partir da perspectiva também de promover informações e, com certeza, informações que envolvam aos nossos clientes e a nós mesmos. Então, nesse sentido, é importante marcar a importância de estar falando sobre esses componentes éticos para vocês, que agregam, quer dizer, como eu falei anteriormente, o paradigma que pode ser percebido por vocês não se faz uma perspectiva de exclusão, pelo contrário, uma perspectiva de inclusão, e esta inclusão significa o aperfeiçoamento de todos, trabalhando conjuntamente, permanentemente, por uma perspectiva
de construção do que é o mais adequado a partir das motivações, não somente dos nossos clientes, mas nós também. E aí um componente diferenciador para nós, voltando para o operador de direito, que que me chama muito a atenção e que hoje vem um pensamento meu a respeito dessa movimentação que está sendo desenvolvida aqui no Brasil e dessa perspectiva de aprimoramento de nós como profissionais, é a revisão inclusive da postura da advocacia. Ao se pensar também, e aí voltamos um pouco ao início, ao se pensar a advocacia tradicional, nós pensamos o que é advogar, né? No latim, advogar significa representar. Esse é um componente que nós mostra entender para o advogado da atualidade. Essa representatividade não significa eu tomar dores do meu cliente e muito menos substituir a voz dele. Significa eu assessorar. E aí é um componente fundamental. O atuar do advogado hoje é muito mais nesse contexto, claro, e queremos que ele que pode ser utilizado em outros contextos também, é muito mais um profissional de assessoramento, um profissional de pensar e refletir com seu cliente e com os demais clientes, numa perspectiva do que? De não estar representando, porque eles têm voz, eles têm vontade, eles têm, sobretudo, parâmetros que são próprios e que nós estamos ali atentos para colaborar no que fizer sentido para eles, para colaborar na construção de um acordo que seja adequado para eles e que seja em benefício não somente dele, mas dos demais que estão envolvidos no conflito. E é nesse sentido que é importante marcar a perspectiva que a prática colaborativa, as práticas colaborativas propõem, justamente a perspectiva do futuro, a perspectiva de atuar a exaustão para favorecimento dessa perspectiva, dessa voz, dessa vontade e dos parâmetros que permeiam isso, para que haja a possibilidade de que, com isso, se transpor as dificuldades que envolvem a perspectiva do conflito, a perspectiva da realidade que limita em função do próprio conflito e da perspectiva que envolve a dificuldade de sobrepor isso. Então, no nosso modo de entender, todos esses profissionais, e aí não somente dos advogados, mas também dos profissionais colaborativos, como profissionais da área da saúde, profissionais da área de contabilidade, da área de finanças, o que seja, estão ali para colaborar no sentido de dar de si para uma perspectiva que envolve o futuro daqueles meus clientes e, com isso, promover outros paradigmas na construção do que é melhor para todos. Espero que tenha sido claro essa minha contribuição. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer do quanto é importante se pensar sobre essa metodologia que propõe, como eu falei, esse novo paradigma, que constrói uma cultura, não digo cultura, mas que constrói uma possibilidade muitas vezes única para os nossos clientes, e isso acho que é uma perspectiva mais do que necessária hoje em função do momento difícil que nós atravessamos, que mais uma vez é um momento de muito aprendizado e muita adequação, e que, para tanto, podem colaborar, podem contar conosco nesta formação que pensamos que seja ideal, dessa construção do profissional de uma perspectiva que é cada vez mais necessária hoje. Muito obrigado mais uma vez à coordenação, à presidência da comissão, e estamos à disposição sempre para esclarecer o que for necessário, e disposição não somente da comissão, mas como também da OAB como um todo, porque estamos aqui para construir um novo caminho, inclusive para o advogado deste momento que consideramos como pós-modernidade. Muito obrigado.